Renata ficou de contar um testemunho. Alguns de nós conhecem do caso do Felipe, ok? Felipe fez 2 transplantes de órgãos. O Felipe já tem 42 anos, não, só tem 15 anos, 15? 16 anos, 16 anos. Fez 2 transplantes de órgãos. E essa história reflete um pouco também do que significa ser igreja. Amém, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Renata, né? O Felipe, o pastor André já apresentou. E eu digo que representa muito, pastor André, o que é ser igreja, a nossa história, a história do Felipe, né? A gente pode contar muito com a igreja, não seria possível se não fosse a intercessão e a comunhão da igreja, tudo o que aconteceu na vida do Felipe. Assim, eu falei, pastor André, que eu ia resumir, porque é muita coisa. Se quiser sentar, pode sentar. O Felipe, como o pastor André falou, ele fez transplante agora em janeiro. Foi um transplante duplo, né? Um transplante de uma vez dos rins e do fígado. E ano passado isso caiu como uma bomba no nosso colo, em março do ano passado. Mas lá no início, o Felipe nasceu com... Uma semana antes do Felipe nascer, a gente descobriu que ele tinha um rim aumentado de volume, que ele chamava, né, um rim muito grande, tamanho de um rim de um adulto, se vocês terem uma ideia. E a enfermidade era conhecida, chamada, né, de rim policístico bilateral. A gente não sabia bem o que é isso, foram muitas dúvidas, muitas incertezas quando ele nasceu. Enfim, ele teve uma hipertensão bem significativa, com 3 meses de vida, né, uma pressão alta de um adulto, né, onde um bebê tem que ter menos de 9, ele chegou a 14, alguma coisa. Ele foi tendo uma vida razoavelmente normal. O que os médicos falavam era o seguinte: não tem cura, não tem cura, a enfermidade, a doença é progressiva, né, ela vai, vocês sabem o que significa, vai piorando. E o que a gente pode fazer é administrar doses certas de antihipertensivos, né? Que ele tomou até 10 anos, depois voltou só com 14, se não me engano. E acompanhar com exames de imagens e de laboratório, né? Exame de sangue. E aí foi feito isso, quando ele estava com esses 3 meses, o plano de saúde me indicou um médico, onde fez essa previsão. A pastora Renata sempre ela comenta isso, ela nunca esquece. Ele fez a previsão que o Felipe viria no máximo até 1 ano de vida, esse médico. Ele fez essa previsão e falou pra mim, na minha cara. Não sei se minha mãe estava comigo nesse dia. E eu não me senti bem naquele médico, apesar dele ter resolvido a parte ter administrado corretamente os remédios para pressão. E eu fui pro fundão, fui encaminhada pro fundão. Lá não foi nada diferente. Médico nenhum nunca me enganou. Mas era dito de outras formas que aquele médico falava. Eu falei, não vou voltar mais nele, né? E a gente ali com aquela previsão, mas ao mesmo tempo eu também com muita fé, né? E quando foi com 11 meses, ele teve uma infecção urinária muito, muito severa, que ele ficou 30 dias com febre. E eles achavam que o Felipe ia ter várias infecções, várias, né? Por causa da doença, por causa do rim policístico, ele deveria ter tido muitas infecções. Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, o Felipe teve uma infecção, que foi essa. Nunca mais o Felipe teve infecção urinária. Aí, pulando lá, né, porque se for contar detalhes, a gente vai ficar aqui a noite toda. Pulando para quando ele tinha 5 anos, foi feita uma biópsia, porque eles acreditavam que o Felipe tinha uma enfermidade no fígado e no baço. E aí foi diagnosticado uma fibrose hepática congênita, né? Uma doença muito agressiva no fígado e um baço muito grande que sequestrava, que eles falavam, usava esse termo, as plaquetas. O Felipe tinha as plaquetas muito, muito baixas. O Felipe tinha muita anemia ao longo da vida e algumas limitações, poucas, mas tinha, como por exemplo esporte, né? Algumas alimentações. Mas o Felipe foi tendo uma vida razoavelmente normal, foi para a escola, para a creche muito novinho, teve a vida dele acadêmica toda certinha, nunca pulou etapa nenhuma. E os médicos não podiam fazer nada, né? Eles eram limitados, mas Deus não, né? Eles eram muito limitados, na verdade, muitos, porque para eles as 2 enfermidades só iriam piorar e aí virando outras coisas lá na frente. Só que eles nunca falaram de transplante pra gente, nunca, nunca. Porque apesar de ter a enfermidade nos rins, nos 2, né, que era bilateral,
no fígado e no baço, o Felipe tinha uma função razoável, tanto hepática como renal, que ele vivia, né, com aquela função. Uma plaqueta muito baixa, uma anemia, ele vivia muito cansado, aquela coisa toda. Mas nunca falaram de transplante, nunca falaram de transplante. Uma vez a Vanderleia me perguntou isso, né, em uma das nossas muitas conversas na cozinha lá de casa. E eu falei, não, nunca falaram isso, porque tudo funciona, para que eles vão mexer no que está certo, né? E aí a vida foi seguindo, né, o seu curso ali, muitas consultas, muitos exames, muitas incertezas, mas muita fé também, né? Muita fé, muita oração. A igreja intercede até hoje pelo Felipe o tempo inteiro, mas cada consulta vinha aquelas porradinhas, né? E a gente ia ali, segurando firme. Quando foi em com um mês de vida ele fez uma cirurgia, teve essa cirurgia também que ele fez por conta do tamanho dos órgãos, ele teve uma tal de hérnia encarcerada. E aí ele em 2014, início de 2014, a gente levou assim, antes da notícia do transplante, um grande susto na nossa vida, que foi uma hemorragia que o Felipe teve, né, pela boca, muito grande, muito grande. Que quando a gente chegou no hospital, eles já estavam, eu tinha ligado para o hospital que ele ia sempre ali na Barra, e aí eles já estavam pedindo bolsa de sangue e tudo mais. A UTI já estava preparada para o Felipe, porque foi muito sangue que o Felipe vomitou. E o Felipe não tomou nenhuma bolsa de sangue. Eles fizeram os exames, repetiram os exames, mas por que esse sangramento? Porque o fígado não deixava as veias, né, elas irem no percurso normal. E aí iam batendo, que eles falaram que o fígado fica muito endurecido e ele ia virando varizes. Varizes igual a varizes que a gente tem na perna mesmo, só que no esôfago. E elas romperam. Algumas delas romperam, então por isso o sangramento foi muito grande. Aí dali em diante o Felipe ficou internado, acho que 3 dias de CTI, 4 no quarto. E começou uma rotina muito grande de um tratamento, que era através da endoscopia, que era muito dolorido para ele, né? Você foi uma vez comigo, né? A pastora Renata foi uma vez comigo. E viu como ele voltava do centro cirúrgico, porque quando passava anestesia, ele sentia uma dor tão grande, como eu queria estar no lugar dele. Porque elas tratavam aquelas varizes com o mesmo medicamento que tratavam na perna, então aquilo queimava muito. E ele fez isso durante 4 anos, de 6 meses, centro cirúrgico, anestesia, tratamento. Mas até então as consultas de rotina no fundão, com todos os especialistas, né, especialidades que era nefro, hepato, gastro, hemato, eram todos os especialistas possíveis. Mas aí estavam sendo tratada, estava controlada, o sangramento controlou e foi seguindo a vida. Eu sempre trabalhei, né, eu digo assim, que se não fosse minha mãe e minha sogra que estão aqui hoje, eu não teria trabalhado a metade do que eu trabalhei na minha vida com meu filho pequeno. Quem me conhece sabe que eu trabalhava no comércio, eu viajava, minha vida era meio louca, mas a gente sempre teve muito presente na vida dele, tanto eu como meu marido. Mas elas duas ali são responsáveis também por isso, como muitas outras pessoas. A Vanderleia, que está lá atrás, muitos amigos, pastora casa da pastora Renata, muitos amigos, sabe? Eu sou muito abençoada mesmo, porque eu nunca precisei deixar de trabalhar por causa do Felipe, nunca, jamais. E aí foi seguindo consulta e eles sabiam que a vida do Felipe seria bem limitada. Eles sabiam, mas eles não... Quando o Felipe era pequeno, eu achava até melhor. Eu lembrei de uma coisa, o senhor falou de Lázaro, né? Aqui. E a gente leu agora Evangelho de João novamente. E eu fiquei pensando, né, quando as irmãs chegaram lá, Jesus podia ter liberado uma palavra ali e ter curado Lázaro, ou ter ido imediatamente. Mas uma das interpretações que eu faço é que com a ressurreição de Lázaro, o milagre foi muito maior. Se alcançou muito mais pessoas, né, através ali daquela ressurreição dele. Então, eu queria que, quando o Felipe era pequeno, em relação à nossa história, quando o Felipe era pequeno, era um pouco melhor porque ele não entendia. Ele não entendia. O médico falava comigo, quem sofria era eu, o pai, as avós, os tios, mas ele não entendia.
Então, Deus podia ter curado o Felipe lá atrás, mas o que Deus fez hoje, né, através desse transplante, eu creio que foi através desse transplante que Deus trouxe a cura para o Felipe, apesar deles falarem que não é a cura, né, o transplante, porque o Felipe entende o que aconteceu com ele sabe há já muitos anos, ele está com 16 anos, ele sabe há muitos anos muita coisa que Deus fez na vida dele. Então, através disso, desse testemunho, o Felipe pode alcançar muitas pessoas, ele mesmo contando depois. Eu podia ter contado esse testemunho, eu já contei outras coisas aqui, e ter alcançado um número menor de pessoas. Eu fiquei pensando nisso. O Felipe ele vai continuar levando esse testemunho aonde Deus permitir da vida dele. Porque quando a gente vem aqui, a gente não vem para nossa glória, né? É para glorificar o nome do Senhor e para fortalecer a nossa fé. Quantas vezes aqui eu ouvia testemunha no dia que eu estava muito triste, que eu estava muito para baixo, e a minha fé era fortalecida através de um testemunho de alguém que eu conhecia, que estava próximo de mim. Então eu creio que o Felipe vai continuar levando, sim, em nome de Jesus, esse testemunho dele, né? Aí, pulando para o ano passado, né, já março, ano passado, a gente foi numa consulta como outra consulta qualquer, né? E o médico ficou um pouco assustado, saiu da sala, foi chamar o outro e ele já falou logo pra mim, ele tratava no hospital infantil, ele falou, olha, a gente vai ter que transferir o Felipe pro HU, que é o universitário adulto do fundão, porque o Felipe tá com as plaquetas, do rim, da função renal, esqueci agora. A ureia e a creatinina dele estava absurdamente alta, ele já era pré-diálise, ele era um paciente pré-diálise. E eu não acreditei quando ele falou aquilo. Eu lembro que o Felipe voltou para casa mudo, a gente fala demais, eu e ele, a gente volta rindo, conversando, falando para onde a gente vai. Ele voltou muito triste. E eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele falou, olha, eu vou transferir vocês o quanto antes, porque aqui no infantil não tem, né, condição nenhuma, mas no adulto também não tinha. E aí chegando lá, os médicos, aí começou uma rotina muito grande, como lá no início, semanalmente de consultas, de exame. Eu fui no outro médico fora do fundão, que também já tinha levado ele anos atrás. Ele falou a mesma coisa, então já era muito grave, já era muito sério. E só não sabiam se faria o rim e o fígado ou só o rim. Mas pela idade dele, né, pela estimativa de vida que eles disseram que ele tem por ser muito novo, eles decidiram fazer os dois. Só que a creatinina, né, tava assim, aumentando. A creatinina, só para vocês entenderem, é que creatinina e a ureia mesmo, né, Paty? Até esqueci, que diz como está o funcionamento do teu rim. E aí a gente começa a entender, né? Começa a virar quase um médico. E aí começou semanalmente exame, e aquilo só aumentava, para o nosso desespero, só aumentava. E aí a gente começou... Aí fizemos vários outros exames lá no fundão mesmo, que ele nunca tinha feito. E resolveram que era rim e fígado, mas o fundão, o Hospital Federal, infelizmente está sem condição nenhuma de uma cirurgia desse porte, desse grande, né, como é um transplante. E aí me encaminharam para 2 hospitais, eu comecei a rodar o Rio de Janeiro nesses hospitais para conhecer a equipe, essa coisa toda. E foi muito difícil, foi bem complicado, acho que foi a pior parte de todas, que foi contar, né, para minha mãe e para minha sogra. Eu falei, como contar para elas? Né, o Felipe é totalmente protegido, amado por elas, graças a Deus por isso e por muitas pessoas, mas para elas duas, para mim, foi a pior parte, contar para elas. Quando eu contei para elas, já estava tudo decidido, já era o final do ano. Eu tinha feito já muitas visitas em hospitais, pela rede pública mesmo, pelo plano, conheci equipes, e Deus, gente, faz assim de uma forma tão incrível que ele prepara tudo nos mínimos detalhes. A gente vai entender depois, né? Ele me apresentou uma equipe tão humana, tão maravilhosa e me levou para o Hospital Adventista Silvestre. Sabe? Lá onde você vira tá passando culto, lá onde você vira tá louvorzinho para as crianças. Lá é um hospital, né? Tem a capelinha, tem a igreja grande. E o Felipe falou, não, eu quero fazer aqui. Meu transplante vai ser aqui. E aí, por questões de alguns cuidados a mais, porque no final do ano, não sei se o pastor André vai lembrar, no final do ano eu estava muito mal, muito mal. Eu disfarçava bem pra caramba, mas estava muito mal. Aqui não disfarçava não, tá? Aqui eu chorava mesmo.
Teve um dia que a gente foi e ele teve que tomar sulfato ferroso na veia, porque os remédios, as injeções já não estavam mais fazendo efeito, né, para a anemia dele. E aí, eu lembro até que o pastor André perguntou depois no final do culto, foi até a mim, e perguntou o que eu tinha, lá na igreja ainda, pequenininha. Porque ele estava numa dieta rigorosíssima, assim, de proteínas, né? Ele já não estava comendo mais carne vermelha, que ele amava. E tinha momentos que o Felipe estava muito triste. Às vezes até a gente comentava, e a Vanderleia sentia um pouco de revolta nele. A Vanderleia, né, minha companheira, minha escudeira fiel, que está ali atrás, que morava perto de mim. E aí a gente via, né, as coisas refletindo nele. Mas ao mesmo tempo, o Felipe sempre foi uma criança muito bem resolvida e feliz. Vocês acham normal isso para um adolescente? O Felipe foi em uma consulta com um psicólogo, os adultos vão em várias. Na primeira consulta ela falou, ele está liberado, ele pode fazer, ele tem a cabeça muito boa. Não era ele que tinha a cabeça muito boa, não. Meu filho tem a cabeça muito boa. Mas era Deus já agindo através das orações, das intercessões. E o Felipe foi liberado de primeira. Mas eu, como mãe, estava muito apreensiva, porque a anemia estava muito, muito grande. E uma cirurgia desse porte que ele ficou 8 horas e poucas, quase 9 horas no centro cirúrgico, sangra muito, né? E com anemia você pode sangrar mais. Aí com isso me transferiram para um outro hospital, que foi o São Lucas, porque lá tinha um recurso maior. Mas eu faço acompanhamento todo no Silvestre, porque é a mesma equipe. Enfim, ele entrou na outra coisa, né? Que foi um milagre muito grande na vida do Felipe. Eles me falaram que o Felipe, existe uma fila estadual, porque ele tinha que ser doador falecido. Eram 2 órgãos, são várias questões, né? Sei que o dele tinha que ser doador falecido. E aí ele falou que, como um médico, né, o chefe da equipe, falou pra mim, olha, o Felipe, por ser menor de idade, tá na pré-diálise, e ser 2 órgãos vai ser um pouco mais rápido. A gente vai levar entre 3 e 6 meses. O Felipe ficou na fila, ele entrou efetivamente na fila dia 20 de dezembro, que foi que efetivaram ele lá. O Felipe fez o transplante dia 3 de janeiro. Tem pessoas que ficam 10 a 15 anos na fila de um transplante. Isso é Deus ou não é Deus? Ele precisava de um doador de criança de 4, 6 anos, não lembro, até 20 e pouco, porque o Felipe era muito magrinho, sem corpo, e eles queriam um órgão muito bom para ele. Porque quando a pessoa está lá no CTI, por exemplo, eles pegam até um fígado com hepatite e trata depois, porque a pessoa não tem mais muito tempo para esperar. E o Felipe, se eu segurasse ele bem na dieta, a gente ia segurar ele sem fazer hemodiálise e ele ia conseguir aguardar os órgãos bons, né? E aí vem a parte da nossa mudança, né? A gente não tinha condição nenhuma, a gente mora na Rocinha desde quando nasceu, eu e meu marido, e a gente não tinha condições nenhuma psicológica, emocional, financeira para sair da Rocinha naquele momento. Só que a gente ficou bem assustado, porque a Rocinha é o lugar onde tem um foco maior de tuberculose, se vocês sabem, há muitos anos, né? E outra que eu descobri, AIDS e sífilis também, que eu não sabia. E o Felipe, quando era pequenininho, ele, em contato com o tio, ele adquiriu, né, a bactéria da tuberculose, fez aquele tratamento de 6 meses para desenvolver. Então, aquilo ali fica adormecido dentro dele. Seria muito fácil dele pegar uma tuberculose novamente. E o pós-transplante é cercado de muito cuidado, porque eles ficam com a imunidade muito baixa, principalmente por causa dos medicamentos que eles tomam para evitar a rejeição. E aí a gente ficou meio apavorado, meu marido, a gente vai sair, a gente vai dar um jeito, a gente vai sair. Trabalhando lá, com o comércio lá, só eu e ele, né, trabalhando. E aí Deus foi, meu Deus, maravilhoso demais, porque a gente foi ver alguns apartamentos, algumas coisas, e não deu certo, os que a gente gostou, que podia pagar. E aí a amiga da minha prima, que mora ali no Pechincha, quase 2 anos e meio com o apartamento fechado, não queria alugar, pagando todas as despesas do apartamento, com o apartamento fechado, simplesmente resolveu, da noite pro dia, alugar. Né? Foi Deus que tocou no coração dela que ela tinha alguém para alugar. E aí minha prima resolveu tudo, a gente fez tudo diretamente com ele. A gente está ali, né? Nossa casa está alugada lá na Rocinha. E eu agradeço muito a Deus pela vida. O Gregory não está aqui hoje, né? O Gregory, Alex, a Cineide, a Simone, a Sandra, o Rogério, né? Que cedeu o caminhão. Porque minha mudança foi toda feita por eles. Em tudo. O Gregory foi na minha casa, montou, desmontou, carregou, montou tudo de novo, ajeitou, deixou um ar-condicionado funcionando para o chefinho ali. E, né, o irmão das meninas cedeu o caminhão, então eu não paguei frete. Né, o que eu paguei para o Gregory, se eu fosse pagar mesmo, seria 3 vezes mais o valor. Ele não queria receber.
né? Aí teve mais 2 pessoas que ajudaram, mas a gente pagou direitinho. Mas enfim, foi tudo muito de Deus, porque eu e o Roberto, a gente não ia ter condições de fazer aquilo tudo ali. Quem já fez uma mudança sabe quanto custa uma mudança, entendeu? E Deus agiu de todos os jeitos, né? Aí eu falei pra médica do Felipe outra coisa também. Eu falei, Felipe é muito mimado, porque tem todos eles são muito assim, são maravilhosos, mas tem uma que é assim muito especial, que é a preferida dele, que é a doutora Cláudia. E eu falei, como esse seu paciente é mimado por Deus, né? Aí ela fez assim, por quê, né? Eu falei, ó, o Felipe pediu para não operar Natal e Ano Novo e nem no aniversário dele, que é 13 de janeiro. Ele operou 3 de janeiro, entrou no centro cirúrgico 13 e pouco, no mesmo horário que ele nasceu, depois eu lembrei disso. Dia 10 ele já estava em casa e 13 foi o aniversário dele, né? Aí a véspera do transplante, não gosto nem de lembrar. Ao mesmo tempo que a gente queria que fosse muito rápido para passar aquilo ali logo, sabe quando você quer uma coisa para você lembrar e graças a Deus já passou? Eu não queria também ao mesmo tempo. Aí dia 31 de dezembro eu estava mal aqui na igreja, muito mal, meu Deus, só Deus sabe como eu estava mal. E dia 1º foi maravilhoso, foi todo mundo lá para casa, minha mãe, minha sogra, e a gente passou o dia lá, o pai dele adora cozinhar. Foi um dia muito bom, dia 1º. Dia 2 também a gente estava bem tranquilo, mas à noite o telefone tocou 9h30 da noite. Quando eu olhei pro telefone, o médico, né, doutor Pedro Túlio, me ligando 9h30 da noite, né, porque eles ligam a qualquer hora, aquele povo trabalha 24 horas, é muito amor na profissão. E ele me ligou, eu tive muita vontade de não atender o telefone. Eu confessei isso pro Roberto semana passada, confessei isso pro meu marido. Eu tive muita vontade de não atender aquele telefone, porque eu sabia que Pedro Túlio me ligando à noite era alguma coisa. Era o transplante, né? Aí ele perguntou, tá preparada? Eu falei, não. Aí ele, não, eu falei, não. Aí ele, então se prepara, arruma a bolsa, meia-noite, última refeição dele. O pessoal tá saindo pra captação. E de manhã eu te ligo novamente. Passamos a noite, claro, eu e o Roberto em branco. Esperei o Roberto chegar, não contei nada pro Felipe, esperei o Roberto chegar. 1h30 da manhã, ele chegou, jantou, tomou banho, fez tudo, e eu contei pra ele. A gente ficou lá, né, esperando ele ligar, ele realmente ligou, tava tudo certo. Eu acordei o Felipe, vamos, né, acordei ele sentou, aquela coisa toda. Sabe o que ele falou pra mim? Agora, não posso dormir mais um pouquinho, não? Eu falei, oh meu Deus, graças a Deus, esse menino é uma benção mesmo. Isso que ele me respondeu, agora. Aí eu tinha combinado com a minha sogra que eu não ia contar pra ela. Aí ela pediu, né? Não me conta, não quero saber, só quando acabar. E minha mãe, eu ia fazer alguma coisa aquele dia. Eu sei que as duas passaram o dia me ligando, né? O dia todo me ligando. E a gente ficou ali, a gente foi pro hospital, eu e o Roberto. Uma parte da igreja foi comigo, tá? Pro hospital. Pastora Renata, pastor André, Simone, Sandra, Cineide, Vanderleia. E a outra parte foi comigo pro hospital também, mas de casa, do trabalho, intercedendo, orando em todo o tempo. Porque foi muito difícil ficar ali naquele dia, muito difícil mesmo. Nós chegamos no hospital muito cedo e eles saíram do hospital, quem estava comigo, meia-noite. Então podia ser até 12 horas de cirurgia, foi quase 9 horas de cirurgia, mas a cirurgia foi um sucesso. Ele sangrou o que tinha que sangrar, apesar da anemia, não tomou sangue lá dentro. Depois tomou 2 bolsas no CTI, que um médico foi até contra ele ter tomado aquele sangue, porque queria esperar mais um pouco, mas um se adiantou, enfim. Mas lá dentro correu tudo muito bem, de tempo em tempo eu tinha notícia dele. E o pós-operatório do Felipe é uma felicidade para os médicos. Para nós também, né? Claro, óbvio, mas estou dizendo assim, para os médicos, os profissionais que estão ali no dia a dia, fazendo sei lá quantos transplantes por dia, é uma felicidade, uma alegria. Eu cheguei no hemato dele, eu liguei para ele, do Paulo Ivo, e falei, né, Felipe tá sendo já operado, já operou, tá aqui no hospital, tá no CTI. Aí tinha uma consulta marcada para maio. Eu cheguei lá, ele falou, cara, que alegria, Deus é muito bom na tua vida. Lembra disso, Felipe? Paulo Ivo falou para você? Ele falou, você sabe, né, que você tinha uma vida bem limitada, que você não ia ver muito tempo. Falou assim para ele. Ele saiu com a gente, o consultório dele sempre muito lotado. Ele saiu, foi falar lá com o rapaz da recepção, foi falar com os outros pacientes, mostrando o Felipe. Então eu falei, doutor Paulo Ivo, o senhor está nessa felicidade, nessa coisa assim, né, como se fosse uma coisa tão inédita que é médico, imagine para mim, que sou mãe. E tudo no CTI, depois no quarto, o Felipe foi respondendo muitíssimo bem, os órgãos já foram logo funcionando na pessoa de diálise, que alguns precisam de diálise.
E o pós-operatório dele, cercado de muito cuidados, como eu falei, muitos mesmo cuidados, muita coisa chata para ele no início. Mas o Felipe está super bem. O Felipe, o primeiro exame que a gente pegou, eu e o Roberto, no laboratório, que semanalmente tinha que ir no médico. Agora já passou de quinzena para um mês. O meu marido até chorou no trabalho, quando eu falei qual era a creatinina dele. Menos de 1, chegou a 5, Patrícia que entende, chegou a 5 ponto não sei o quê. Ele era pré-diálise. E a gente olha os exames hoje, é para chorar mesmo. No final do ano, a plaqueta do Felipe chegou a 39, 42. Gente, a gente que não entende, né? É muito baixa, muito baixa. Eu chegava desse garoto com sinusite numa emergência, internavam ele automaticamente. Enquanto eu não falava com o hemato, por hemato falar com aquele médico, olha que eu tinha um histórico que eu levava, né? Eles se internavam porque achavam que tinha alguma coisa muito mais séria. A anemia, então, aqueles leucócitos, aquela coisa toda, os exames, como a médica falou na penúltima consulta, ela falou, meu Deus, que coisa linda esses exames. Você tem que cuidar disso aí que você ganhou, dessa oportunidade que Deus te deu, com uma alimentação, uma vida regrada, saudável, não esquecer os medicamentos. E eu queria muito conhecer o doador, mas não é proibido, mas eles não me aconselharam, psicólogos, médicos, por causa da outra família, né? Por causa de mim, por causa da outra família que perdeu alguém. Mas eu acho que não existe amor maior no mundo, assim, do que você doar, né? Você, num momento de tanta dor, você abençoar outra pessoa com um gesto, né? de doação. Então, assim, o Felipe tá pegando muito peso, eu fiquei apavorada, porque ele era muito magrinho, quem conhece ele sabe, quem foi lá em casa, quem foi no hospital viu como ele ficou muito magro, perdeu 7,5 kg, para ele foi muita coisa. É normal no pós-transplante, mas ele tá pegando peso, corpo, né, pastora Renata? Tá pegando corpo, a médica dele falou na última semana também. Nossa, tá pegando corpo, tá ficando até com a postura melhor. Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus. Eu só peço muito a Deus que o Felipe continue com esse testemunho dele, como eu falei, para que outras pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus, né? Que tudo que o Felipe passou para os médicos foi muito pouco diante da gravidade das enfermidades. Não era um órgão, eram 3, né? 2 dos mais importantes. O baço podia tirar, no caso dele não era tão simples assim tirar um baço, por causa da doença do fígado, não era tão fácil assim. O Felipe não podia praticar esporte, o Felipe não podia levar pancada na barriga. Então eu me preocupei muito na época de entrando na adolescência, né, por causa dos amigos fazendo tudo, mas graças a Deus, Deus blindou assim a mente do meu filho e ele é muito bem resolvido, graças a Deus, muito tranquilo em relação a isso. Agora ele começou a confessar umas coisas que ele queria, mas não podia, mas ele, para não me chatear, ele não falava. Alguns esportes aí radicais. Mas eu sou muito grata a Deus, né? Muito grata a Deus. Eu vou, enquanto houver fôlego em mim, eu vou agradecer a Deus pela vida do meu filho, por tudo que ele fez e vai continuar fazendo em nome de Jesus. A gente ouve muita história de rejeição, de retransplante, né, Felipe? Hoje ele já é um rapaz, ele entende, mas eu creio que em nome de Jesus isso não vai acontecer com ele. E que o milagre chegou sim, que a cura chegou sim, eu não abro mão disso. Eu nunca neguei a enfermidade, eu nunca neguei a doença do Felipe, nunca. Quem me conhece sabe o cuidado que eu tenho com ele, com as consultas, com as medicações, com os exames, com tudo. Mas também eu nunca aceitei ela 100%, eu nunca me dobrei diante da doença, né? E repito para vocês, sou muito grata a Deus pela vida de vocês, pastor André, pastora Renata, eu já falei isso muitas vezes. Eu sou muito grata pela intercessão da igreja. Eu sou muito grata ao lugar que Deus me plantou, né? A igreja, onde Deus me plantou para ser membro, para estar junto com vocês, porque muitas das coisas a gente não pode levar para casa, infelizmente. A gente sofre sozinha e a pancada sempre vinha primeiro em mim, que eu era a pessoa que mais ia no médico com ele. E eu não podia chegar e despejar tudo em cima delas duas que estão ali atrás, minha mãe e minha sogra. Meu marido também tinha cuidado de falar as coisas para ele, porque ainda não recebeu Jesus como Salvador. Então, eu acabava, era tudo em cima do pastor André, do pastora Renata, do restante da igreja mesmo. E essa comunhão, essa família, né? A igreja é a extensão da minha família, da minha casa.
Ai de mim se não fosse vocês. Ai de mim se não fosse a oração, o jejum de cada um de vocês. Ai de mim se não fosse a minha família, né? Ai de mim se não fosse muitos amigos que não estão aqui hoje. Porque a gente não consegue sozinho realmente. Muitas das vezes eu fico sem vir ao culto, já fiquei muito mais, né, sem vir, e o pastor André estava falando, é verdade, é mentira, a gente não consegue servir de casa, a gente esfria, a gente vai perdendo aquela essência, aquela coisa, né, de adoração ao Senhor. Então, eu dei muito valor ao grupo, né, a célula, as nossas células, eu falo sempre isso, a célula é muito bom para essa aproximação, né, de pessoas, de se conhecer. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, tá? E que precisarem de mim, tem aqui as minhas meninas do WhatsApp. Cadê? A irmã Graça, Maria Conceição não está aqui hoje. A gente troca muitas conversas e orações pelo WhatsApp sempre, uma pelas outras, sempre mesmo. Né? As pessoas que eu já citei aqui, todas que dobraram o joelho naquele dia 13 de janeiro, muito obrigada. Todas que dobraram e dobram o joelho há 16 anos pela vida do meu filho, por amor ao meu filho, à minha família, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se eu ficar aqui contando os detalhes, a gente vai ficar a noite toda, mas queria só demonstrar essa gratidão a Deus, primeiramente, a equipe maravilhosa que Ele colocou na minha vida, eu falo sempre para aqueles médicos, e tinha que ser dessa forma, né? Ele é Deus, Ele sabia que tinha que ser dessa forma, sabia o dia, o horário, tudo. E agradeço a Deus pela vida de vocês, tá bom? Amém.